Viva meu amigo, seja bem-vindo ao canal Planeta Estudantil. No vídeo de hoje estamos aí para resolver o exame de admissão ETP 2026. Saiu do forno hoje esse exame, não é? Saiu do forno hoje esse exame. Este exame, logo de cara, quando eu peguei ele, eu senti que não, este exame aqui estava muito simples. Era um exame completamente banana. Quem não aproveitou é porque não queria nada mesmo, ou até mesmo porque não se preparou direito para arrebentar com este exame. Assim que é. Mas eu deste lado estou para trazer a correção para vocês deste lado, devido àquilo que tem sido os comentários aqui no canal. Eu tenho gostado bastante porque vocês têm vindo aqui no canal estudar, não é? Visualizando os vídeos anteriores da resolução destes exames. Então eu estou muito feliz, o que me faz gravar este exame logo hoje, não é? Para vocês terem esse exame o mais rápido, a resolução desse exame o mais rápido possível. Eu estou a gravar este exame no dia 15, no exato dia que ele foi realizado, né? A hora é altíssima, estou a gravar pelas 21 horas, tá bom? Sem mais delongas, vamos verificar o que foi desse exame. Não é que eu já digo que é fácil, é muito simples. Quem não arrebentou é porque não queria. Vamos verificar e vamos verificar também qual é a nota que você tirou. Já vai comentando aí no final do vídeo, dizer como é que foi o exame para ti e qual é a sua perspectiva segundo esta resolução que eu estou aqui a fazer aqui no canal. Meu nome é Marcos Gove e vamos arrebentar com este exame aqui no meu canal, no nosso canal Planeta Estudantil, que tem por missão te levar do nível 0 ao nível topo. Vamos a isso antes que isso venha a nós. Muito bem, depois de uma introdução longa aí, vamos logo falar do número 1, tá bom? Vamos logo falar do número 1. Ok, o que se diz aqui no número 1 para que nós possamos anotar? Se diz aqui, a propriedade elemento neutro da multiplicação em R estabelece que, ok, aí já começaram pegando leve mesmo, não é? Já começaram pegando leve. O que estabelece a propriedade elementar do elemento neutro? Deixa eu trocar aqui de lapiseira. Neutro da multiplicação. Assim que é. Já sabemos que o elemento neutro da multiplicação é aquele que não muda o nosso resultado real, independentemente daquilo que nós formos a multiplicar por este número. Nunca vai mudar, tá bom? Essa seria a explicação breve e simples. O que quer dizer que a opção A é a mais correta possível, tá bom? Aqui tem umas marcas de lápis, não fui eu quem marcou, tá bom? A pessoa que me forneceu o exame, um dos meus alunos que eu os preparei, forneceu o exame já com essas marcações aqui. Porém, eu deixei como está, não quis apagar, tá bom? Vamos verificar também como é que ele foi nesse exame. Assim, voltando ao que importa, A vezes 1 é igual a 1. Então, esta aqui é a nossa alternativa correta. Por quê? Nós estamos a procurar do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro é um 1. O 1 é sempre o elemento neutro, pois se nós multiplicamos esse 1 com qualquer outro número, volta a dar aquele mesmo número. Aqui o B, A mais 0 é igual a A. Não é elemento neutro, tá bom? O 0 não é elemento neutro. E também nós estamos a falar de adição, estamos a falar de multiplicação, o que faz esse ser inválido. Vamos para aqui, A vezes 0. Já sabemos que o 0 é sempre elemento absorvente na multiplicação. Temos aqui também o A vezes o A elevado a menos 1 igual a 1. Este também não serve. Mas aí você perguntaria como é que não serve? Por que é que não serve, né? Como eu quero trazer esse vídeo ou essa resolução de uma forma detalhada para que a tua mente venha explodir de tanta alegria, porque você vai compreender. Vou te explicar aqui como é que fica isto. É assim, se eu tenho aqui A vezes o A elevado a menos 1, certo? Igualado isto aqui a 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa resolução eu vou ter aqui o A vezes o 1 sobre o A, tá bom? Pois quem sabe desta propriedade, já sabemos que quando o expoente é negativo, nós invertemos, tá bom? Nós invertemos a nossa expressão. Aqui já inverti, igual a 1, o que quer dizer que vai ser A sobre A igual a 1, né?
que isto aqui é uma equivalência certa, tá bom? Porém, aqui há uma divisão de dois números que vai resultar o quê? É 1. Não é o elemento neutro. O neutro sempre é aquele elemento, o número 1, cujo multiplicando com qualquer outro número sempre vai voltar a dar aquele mesmo número. O que nos consta dizer que a opção correta aqui é a opção A. Muito bem, vamos lá analisando mais e mais desse exame. Vamos lá para o número 2. Aqui vem a raiz quadrada de um número primo não negativo é um número. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí quero entender uma coisa. A raiz quadrada de um número primo não negativo é um número. Ok. Primeiro, talvez você queira entender o que são números primos. Você está num vídeo detalhado. Quer entender o que são números primos? Esses números aqui, os números primos. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, ou são divisíveis por si e por um outro número. Eles são divisíveis por si e por 1. Eles possuem apenas dois divisores. Números primos, ao caso de 1, 2, 3, 5, entre outros números primos. Então, nós queremos saber se nós temos uma raiz quadrada desse número primo não negativo, em que número resulta? É um número racional? Não resulta em um número racional. É um número inteiro? Muito menos ainda. É um número irracional? Sim. Ele pode resultar num número irracional. Por quê? É só tu pensares, veja bem. Se eu, por exemplo, tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 é 1,14, não sei mais alguma coisa aí à frente. Este aqui é um número primo, e cujo a raiz quadrada dele vai resultar num número irracional. É só você tentar aí com raiz de 3, também serve. É só tentar aí com raiz de 5, também serve. Tenta aí com raiz de 7, sucessivamente. O que eu digo é que vai dar 100% sim um número irracional. Natural, pior ainda. Tá bom? Vamos para o número 3. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a coordenada x de um ponto é denominada. Vamos lá, senhores. Aqui acho que... não sei. Eu não sei quem fez esse exame aqui. Acho que não estava bem isso aí. Ajustei aqui o zoom para você ver melhor. Assim, voltando. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a coordenada x de um ponto é denominada. Vamos lá. Não precisamos falar muito. Eu sei que você sabe da resposta, mas vou te explicar do mesmo jeito. Nós temos aqui duas retas, em que aqui temos o y e aqui temos x. Eventualmente, o x sempre é conhecida como o quê? As abscissas, tá bom? Abscissas, assim que é. São abscissas. O x, enquanto que o y são ordenadas, tá bom? São ordenados. O que quer dizer que no sistema cartesiano, a coordenada x ela é conhecida como o eixo das abscissas. Este aqui marcou ordenadas. Não sei se no exame real dele, lá na folha de respostas, marcou ordenadas. Mas o x, ela é conhecida como abscissas, tá bom? No nosso sistema cartesiano ortogonal. Vamos avançar. 4. Qual dos seguintes números é irracional? Nós queremos saber aqui qual desses números ele é irracional. Tá bom? É só pegar aí uma calculadora e tal. Vamos lá ver. Primeiro aqui, raiz quadrada de 47 é 49, assim que é, dá o quê? 7. Dá 7. Pega aí a calculadora e verifica isso aí. Não é para voltar aqui no vídeo dizer que falhaste raiz quadrada. Não, senhor. Verifica também. Tem calculadora em casa e tal. Não é? Aqui nós temos 3,5, assim que é. Aqui nós temos 0,6666 de forma infinita. Então podemos concordar que esta opção aqui é a nossa opção real, tá bom? Nós também temos raiz de 11, tá bom? Nós também temos a raiz de 11. Nós já concordamos aqui em um ponto, tá bom? É só analisarmos aqui. Nós já concordamos também aqui que a raiz quadrada de um número primo e raiz de 11. O 11 é um número primo. Concordamos que ele é irracional, tá bom? Então, o que quer dizer que de seguinte, aqui também nós temos esse raiz de 11. Ele deve ser um número irracional. A raiz quadrada desse número é só verificar isso aí. Acho que vai por aí uma coisa de 3,3, mais alguma coisa aí de forma indeterminada, tá bom? Mas eu vou... Espera. Vamos observar isso. Eu disse que a opção correta é a C, não é? Mas isto aqui não é verdade. A opção correta para o número 4, qual dos seguintes números é irracional? É a opção D. A C não vale, tá bom? Por quê?
Eu aqui acabei cometendo um equívoco, 0,666 é uma dízima periódica, tá bom? E 0,666 é uma dízima periódica que pode ser escrita sob forma de quê? De fração. Por quê? Números irracionais são todos aqueles números que nós não podemos escrever elas sob formas de fração. Agora, 0,666 é realmente uma divisão de 2 sobre 3. Então, sim, esse número aqui, ele provém daquilo que é uma fração. Então, sim, logo, este aqui é um número racional, tá bom? Porque números racionais são todos aqueles que nós podemos escrever elas sob forma de fração. Sendo que os números irracionais não podemos escrever elas sob forma de quê? De fração. Acaba sendo a opção mais correta a opção D. Porque aqui na opção D, raiz de 11 é aquilo que vimos. É só colocar na calculadora 3,3. Vem mais alguns dígitos que não são periódicos. E além disso, nós falamos aqui atrás. A raiz quadrada de um número primo não negativo é um número que é um número irracional, já falamos aqui. Então é só associar este conhecimento com este, está bom? Vamos a isso. Então, número 5. Qual das seguintes relações entre conjuntos numéricos está correta? Nós queremos saber aqui qual dessas relações está correta. Aqui também foi mais um bônus. Só tem bônus aqui nessa prova. Não sei o que se passa com quem elaborou esse exame. Vamos lá. Z está contido no Q, o Q está contido no R e o R está contido no N. Já está errado, tá bom? Porque nós sabemos que pela ordem, esse número, o N, pela ordem, o que fica? Vou escrever aqui, o N deve estar dentro do Z e o Z, por sua vez, deve estar dentro do Q. Por sua vez, o Q deve estar dentro do IR, assim, minúsculo. E por sua vez, isto aqui tem que estar dentro do quê? Do IR maiúsculo, tá bom? A ordem é esta. Ou seja, os números naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, os racionais estão dentro dos irracionais, os irracionais estão dentro dos reais. Então, esta ordem aqui, ela não serve. Não vou falar muito, já expliquei. Essa aqui não serve. Essa aqui não serve. Então, vamos lá verificar aqui. O N está dentro do Z, está correto. O Z está dentro do Q, está correto. O Q está dentro do R. Esta aqui é a nossa opção correta, tá bom? Aqui o que acontece é que cortaram um dos nossos pontos. Quais? Cortaram o meu número aqui, cortaram o meu número irracional, só cortaram este, mas a ordem dos números está correta. Aqui não está correto, o R não pode estar dentro do Z, pela esta ordem não pode. O Q também não pode estar dentro do N. Então, logo, de fato, a opção mais correta possível deve ser a B. Continuamos. Seja X, deram um conjunto e Y, deram outro conjunto, o conjunto interseção. Olha, aí querem saber a interseção que é de X que interseta o Y é igual a. O que é conjunto interseção para quem está a estudar, não é? Pois esse vídeo é destinado a várias pessoas. Para quem está a estudar, o que é conjunto de interseção? Conjunto de interseção é quando dois números se cruzam, tá bom? É só você analisar uma situação real. Veja lá, você e o seu amigo vêm em caminhos opostos, um olhando para o outro, se cruzam numa rua. Naquele momento onde vocês os dois se cruzam, fazem isso, um passa para lá e o outro passa para lá, aquilo chama-se interseção. Naquele exato momento é o conjunto de interseção. No caso dos conjuntos, nós queremos os elementos que estão em X e ao mesmo tempo estão no Y. Espero que tenhas pegado a visão aí. Vamos lá ver esses elementos. Quais são os elementos que estão em X e estão em Y ao mesmo tempo? Eu aqui fiz a interseção conforme já venho explicando aí, mas eu não observei bem, eu disse que é a alternativa D, mas não é, pode ser D. A opção correta mesmo é a opção B. Parece que eu é que preciso estudar as letras minúsculas. Esse jovem aqui acertou. Parece que eu que preciso estudar as letras minúsculas. Por quê? Em interseção estamos à busca dos elementos que estão no conjunto A e ao mesmo tempo, ou seja, estão no conjunto X e ao mesmo tempo estejam no conjunto Y. E esses elementos quais são? Aqui nós temos esse D e aqui também nós temos esse D. Então, sim, a opção correta acaba sendo mesmo a B, não um conjunto vazio. Por quê? Nós temos o D aqui e temos o D aqui. Logo, efetuamos a nossa interseção. Dado o conjunto universal U, deram aí os elementos, e G, deram os elementos, se é aqui onde nós temos que fazer uma breve interpretação. Se
o x pertence aos números naturais, em que esse x deve ser maior ou igual a 4. A interseção, aí quer a interseção entre g e h. Queremos a interseção entre g e h. Então, se nós queremos a interseção entre g e h, a interseção já foi explicada. Queremos os números que estão no g, g e ao mesmo tempo estejam no h. Porém, nós temos um ponto que precisa ser esclarecido. Temos um ponto que precisa ser esclarecido. Qual é esse ponto? Vamos lá. Aqui no h, nós temos números tais que x vem de x que pertence ao n, certo? Em que x tem que ser maior ou igual a 4. Então, nós queremos saber quais são esses elementos do h, elementos reais. O que são elementos? São esses números que estão dentro do conjunto, chama-se elementos. Então, o que são elementos? Ou quais são os elementos? Já disseram que o x tem que pertencer aos números naturais, ou seja, todos os números ou todos os elementos que estejam dentro desse conjunto devem estar na casa dos números naturais. E depois disto, ainda esses números devem ser maiores ou igual a 4. O que quer dizer que pode ser aqui 4, começando, vai ser 5, vai ser 6, vai ser 7 e de forma infinita. Pois todos os números que partem de 4 a mais infinito são maiores ou iguais a 4, tá bom? Aí já cumprimos a regra, toda a regra. E todos esses números são naturais. No caso, vamos aqui fazer a nossa interseção com o nosso GG. Nós vamos aqui olhar os elementos do GG e os elementos do H. Os elementos do GG é 1, 2 e 3. O H é 4, 5, 6, 7. Então, como é que vamos ter aqui? G é a interseção com H. No que dá isto? Qual é o elemento que nós vamos ter? É só nós olharmos quais são os números que estejam no G e que ao mesmo tempo estão no H, depois dessa interpretação, claro. Então, esses números não existem. Então, o que nos dá um conjunto vazio. Ou pode ser representado desta maneira também. Nos dá um conjunto vazio. Por que nós determinamos que é um conjunto vazio se aqui nós temos uma infinidade de números? Porque nós temos o universo, tá bom? O universo, ele delimita aquilo que são os meus números dentro desta minha casa H, desse meu conjunto H. Então, ele delimita que esses números devem ir até no máximo 6. Então, essa infinidade, de 7 a mais infinito, não me importam esses elementos, mas me importam de 4 a 6. Logo, se eu quero fazer a interseção desses dois conjuntos, tenho que verificar quais são os números que estejam aqui e ao mesmo tempo estejam aqui. Não existem o que dá um conjunto vazio. Vamos lá ver. Conjunto vazio D. Aí mesmo só estou a explicar por explicar, mas eu sei que você aí desse lado, você já é esperto nessas coisas. Vamos continuar aqui. Sejam os conjuntos universal, U, e A. Qual é o complementar de A? Muito bem, muito bem. Talvez aí você faça uma confusãozinha. Eu não sei o que é complementar do A, não sei lá o que. Mas pega a visão aí, de uma vez por todas. O que é complementar, meu senhor? É assim. Se nós temos um universo e temos um conjunto, queremos achar o complementar desse elemento. Complementar é o mesmo que dizer completar, tá bom? Então, nós queremos saber, de certa forma, quais são os números que estão no universo que podem completar o meu conjunto A. Logo, é só nós eliminarmos aqui. No A, eu tenho o 20, já elimino o 40. Logo, quais são os elementos que sobraram aqui no universo? É o 10 e o 30. Logo, 10 e 30 são os elementos capazes de complementar o meu conjunto A. Ou falei complicado? Não sei, diz aí, não é? Vamos continuar. Dados os conjuntos A, B, qual é o resultado da operação? Eu não vou ler os elementos, lê aí. A diferente de B. Ok, A diferente de B. É isso mesmo que está a se ler. A diferente. Essa barra aqui lê-se diferenças, tá bom? Isso aqui poderia ter sido escrito também A menos B, que também significa diferença. Então, no contexto atual, significa que A diferente de B, nós vamos ter aqui, queremos saber, diferença é aquela coisa toda, se é 5 menos 3, é diferença, é isso aí. Nós queremos saber, 5 menos 3 daqui, dá 2, né? Então, neste caso, queremos saber quantas unidades de 5 faltam para completar aqui no 3. É isso que nós queremos saber. Então, do mesmo jeito que você leu isso aqui, lesse isso aqui, quais são os elementos que estão no A, que faltam no B? Exatamente isso. Quais são os elementos? É só se fazer A menos B. Tirar os elementos do A do B.
Está claro, né? Tirar os elementos que estão no A, no B. Então, o que quer dizer? Eu tenho um sai, sai. Tenho dois, sai, sai também. Então, quais são os elementos que sobraram aqui? Qual é a diferença de A para B? A diferença de A para B é 3 apenas, tá bom? Queremos elementos que estão no A, mas não estão no B, no português matemático. Queremos os elementos que estão no A, mas não estão no B. No caso, esses elementos constituem o 3A apenas. Continuando, a operação de multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um fator para eliminar o radical do denominador é conhecido como, tá bom, não vou falar muito, racionalização, tá bom? Isso chama-se racionalização. Não se chama simplificação, não se chama introdução de fator, não se chama extração de fator. Extração de fator na matemática acho que nem dificilmente ouvimos, ou nunca ouvimos. Eu, pelo menos, nunca usei essa palavra, extração de fator. Mas introdução de fator pode ser. Introdução, extração, até que joga um pouco, né? Mas nesse caso, nós chamamos isso de racionalização. Vais entender melhor mais adiante, é só assimilar aí. Temos aqui a expressão simplificada de raiz de 27. Quando é que dá? Deixa eu pegar aqui meu rascunho para tentar explicar isso aí com 1 mais 1, não é? Com 1 mais 1. Eu quero simplificar aqui raiz de 27. Isto aí que número é? É o número 11. Então, eu quero simplificar aqui raiz de 27. Como é que eu simplifico essa raiz de 27? Primeiro, de forma muito simples, barra isto aqui, coloca aqui 27. Procura o divisor, no caso aqui estamos a fazer que é o MDC, que é o menor divisor comum, ou máximo divisor comum. Procura um divisor deste elemento aqui. No caso, o divisor de 27 é o 3, não é? Se eu dividir o 3, vai dar uma coisa de 9, não é? 9, novamente é só colocar aqui o 3, que 3 vai dar o quê? Vai dar 1. Isso chama-se MDC. Muito bem, não pode ir ao exame sem saber o que é MDC também, né? Neste caso, o que nós vamos fazer é pegar isto, agrupar em fatores de 1, 2, 3, não é? Mas aqui nós temos um pouquinho de detalhe. Nota que o índice de uma raiz quadrada é 2. Aqui tem 2, né? Então vamos agrupar esses elementos 2 a 2 por conta do índice. Depois vou fazer, como é que se diz? Um Reels, né? Aquele vídeo curto explicando isso aí. Então aqui é 3 ao quadrado vezes 3. Então, no caso, nós vamos ter aqui raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Lembre, estamos a agrupar 2 a 2 devido a um índice. Então, no caso, este 2 ao quadrado, ele sai para fora. Vai ficar 3 raiz de quê? De 3. Todo elemento que estiver elevado a 2 sai para fora. Por quê? Porque se você quiser, pode dizer que estás a cortar esta raiz com isto, né? Mas a dica mais simples é pensar que todo número elevado ao quadrado, ou seja, todo número elevado ao valor do índice, ele pode sair para fora. É por isso que aqui estávamos a agrupar esses números 2 a 2, por conta do índice. 3 raiz de 3. Então, é só procurar aí 3 raiz de 3. Aqui está. Já acertou. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Vamos dobrar esse exame. Aqui está. Número 12. Ao racionalizar o denominador da fração 10 sobre raiz de 10, obtemos racionalização. É aquilo que nós vimos lá atrás, aqui no número 10, que eu falei que era racionalização. É aí onde você já pega a visão, assimila tudo para entender melhor o número 10. É por isso que eu não fiz lenga-lenga no 10, porque eu sabia que você viria para aqui e entenderia. É assim, já que estamos a falar do 12, estamos a falar de racionalização, então, nós temos 10 dividido pela raiz de 10, certo? Então, o que é racionalização? Racionalização é você pensar que nós queremos achar um número que vai multiplicar o numerador e, ao mesmo tempo, multiplicar o denominador. No caso de racionalizar um número simples que nem este, é só mesmo levar este mesmo número, multiplicar no numerador e voltar a multiplicar por ele no próprio denominador. O que dá o quê? Dá 10 raiz de 10, fecha, sobre, aqui vai dar o quê? Tudo isto ao quadrado, tá bom? Dá ao quadrado, né? É que nem tu teres 2 vezes 2, isto aqui é 2 ao quadrado. Estou a explicar de forma simples. Então, no caso, continuando a racionalização, isto vai ficar 10 raiz de 10. Então, já vai aqui simplificando esses dois termos. Vai ficar aqui sobre 10. Simplifica este, simplifica este. Então, no final, tudo vai ter raiz de quê? De 10. Assim que é. Isto que é racionalizar. Por isso que aquela ação de multiplicar o numerador e denominador
chama-se racionalizar, não é? Não precisa ser especificamente racionalizar o denominador ou alguma coisa do gênero, mas chama-se racionalizar. No caso aqui, nós estamos a racionalizar o denominador. Por quê? A matemática não aceita raízes no denominador. Então, assim nós aplicamos a racionalização. E para esse gênero de expressões irracionais, nós racionalizamos desta maneira. Pegamos o denominador, multiplicamos no numerador e multiplicamos novamente no próprio denominador. E assim nós vamos arrebentar. É só seguir os passos que já chegas lá. Então, nós sabemos que a resposta correta para este exame acaba sendo mesmo raiz de 10. É raiz de 10. Esta aqui marcou raiz de 10 sobre 10. Eu não sei como, porque aqui ainda existe uma simplificação a ser feita. Muito bem, muito bem. Continuando aqui. Considere os radicais. Raiz de 8 e 2 raiz de 2. Podemos afirmar que, ok, nós aí queremos afirmar alguma coisa mesmo. Vamos lá. O que nós podemos afirmar sobre isso? Este número 13, ele também já foi explicado. Se você é uma pessoa atenta, então já sabe que este, na verdade, já foi explicado lá atrás. Então, aqui 13, raiz de 8 e 2 raiz de 2. O que nós podemos afirmar sobre esses dois senhores aqui? Esses dois senhores são os mesmos. Raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Por quê? Porque esse senhor aqui é aquilo que eu disse. Pega os 8, vem aqui, divide ele por 2, vai ser aqui 4 por 2, 2. Vai dar aqui 2, 1. Então, logo, lembrando que nós vamos agrupar segundo o número do índice. O índice é 2, então vai ser 2 ao quadrado vezes o quê? Vezes 2. Pois nós temos 3 dojis. Temos 3 dojis. É assim mesmo que se diz. 3 dojis. Escreve aí no comentário, eu não sei, mas temos 3 dojis aí. Então, ok. Então, nesse caso, vamos ficar aqui com raiz de 2 ao quadrado multiplicado por 2 e consequentemente, aquilo que eu disse lá anteriormente, 2 raiz de quê? De 2. Todo número elevado a 2 sai para fora. Logo, o 2, este senhor aqui, baixando ele para aqui, 2 é igual a dizer raiz de 2. Ou seja, essa expressão nós podemos dizer que é a mesma. O que concluímos que dá nesta opção. Não precisamos analisar o resto. Eu só expliquei aí esse número aí de forma breve e simples. Ok. Dois monômios são semelhantes quando tem... Quando é que se diz que dois monômios, eles são semelhantes? Diz-se que dois monômios são semelhantes quando eles têm o mesmo, ou seja, a mesma parte literal. Dois monômios são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Ou seja, se eu tenho 2x e 4x, esses monômios, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal. Coloca isso na mente de uma vez por todas, tá bom? Não que tenham o mesmo coeficiente, nem a mesma potência, nem o mesmo sinal, mas quando tem a mesma parte literal. Número 15. Aí se diz, seja P, deram uma expressão, e Q, deram outra expressão. Qual é o resultado de P mais Q? Tá bom, isso são funções, mas eu não vou ler assim. Ok, vamos lá isso. Aí disseram que nós temos o P, mas o Q? Temos o P. Isso aí é a universidade, mas ok, temos o P aí. Temos o P, não sei se é a universidade. Temos o P, mas o quê? No caso, nós precisamos somar esses dois monômios. O que significa aqui? Nós vamos ter aqui, o P vale o quê? X ao quadrado menos 5x. Mas, abre parênteses, coloca o próximo monômio, que é o quê? O que é tudo isto? Não é? Tudo isto. Tudo isto aí mesmo. Eu nem vou ler para ti. Se você não sabe ler isso aí, eu não vou ler para ti. Tem que treinar. Então, continuando aqui, vai ficar x ao quadrado menos 5x. Distribui o sinal, que vai ser mais x ao quadrado mais 5x mais 1. Sempre faça assim. Não importa se estás a multiplicar ou estás a subtrair ou dividir. Sempre o segundo monômio, coloque ele dentro de parênteses. Pois quando é negativo, o sinal vai afetar o meu monômio, o meu polinômio, no caso. Continuando aqui, então, para se resolver dois polinômios quaisquer, é só nós assimilarmos os termos semelhantes. Que é o quê? Que são aqueles que têm a mesma parte literal. Este com este. Então, este com este dá o quê? Dá 2x ao quadrado, pois ambos são positivos. Vamos assimilar os próximos. Quais são os próximos? Este e este são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. Só que este é negativo, este aqui é positivo. Dá 0, tá bom? Dá 0. Aqui nem tem a situação de 1 menos 1.
Dá o quê? Dá 0. Ou menos 1 mais 1. Quando é que dá isso aí? 0 também. Queria errar aí. Dá 0. Então vai ficar isto aqui. No final das contas, mais 1. Por quê? Este 1 não tem outro elemento para trabalharmos com ele. Então fica simplesmente 1. Monômios, polinômios ou monômios, sempre quando nós queremos trabalhar eles na multiplicação ou adição, quer dizer, subtração ou adição, nós temos que trabalhar eles usando os termos semelhantes, tais como fiz. Peguei estes são os termos semelhantes, dá 2x. Estes são semelhantes, porém dão 0, porque este é negativo e este é positivo, já sabemos. O 1 não tem par, então ele permanece na minha equação. No caso, é só procurarmos aqui este senhor aqui, o 2x mais 1. 2x mais 1 mora aqui, então nós marcamos ele como a nossa opção corretíssima. Já estamos nos 27 minutos. Eu achei que já chegando aqui estaríamos já nos 50. Esse exame é mesmo muito simples. Acho que nem 1 hora vai chegar esse vídeo. Uma soma algébrica de dois monômios são semelhantes. Dizem, uma soma algébrica de dois monômios não semelhantes é 1. Dois monômios não semelhantes. Ei, mas essa aí até aqui. Deixa eu cair aqui minha caneta. 1 minuto eu vou apanhar isso. Ai, ok. Até que aí alguma coisa, né? Porque você tem que entender. Se nós estamos a trabalhar com monômios semelhantes, então, quando eu somar dois monômios não semelhantes, o que vai acontecer? Pega a visão. Pega a visão. Isto aí, que número é? Deixa eu até mudar a lapiseira aqui. Que número é isto? É 16. Pega a visão logo. Se eu vou trabalhar dois monômios que não são semelhantes, tá bom? Que não são semelhantes. Há um exemplo de quê? De 2x mais 4y. Por exemplo, os dois monômios aqui não são semelhantes. O que vai dar? Isso aqui é igual a dizer 2x mais 4y. É a mesma coisa. Tá bom? Quando se trabalha dois monômios não semelhantes, nós vamos ter uma expressão. Por exemplo, aqui. Estes dois monômios aqui não são semelhantes. É por isso que nós terminamos por aqui. Por isso que terminamos por aqui. Então, logo, o que nós temos aqui? Dois monômios que não sejam semelhantes, eles tornam-se o quê? Um binômio. Por que que se torna um binômio? Em princípio, o que é um monômio? O que é um binômio? O que é um polinômio? Ok. Eu vou te explicar tudo isso. Temos aqui monômio. Monômio é quando nós temos um termo só. Assim, por exemplo. Pode ser uma letra, um número, ou pode ser ambos. É um monômio. Nós podemos ter aqui um binômio. Quando acontece o quê? Temos um binômio quando acontece o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, 2x mais 1, por exemplo. Isso aí é um binômio. Por que é um binômio? Porque é a junção de dois monômios. Temos dois monômios. E temos um polinômio quando nós temos 2x mais 1, pode ser aqui mais 1, mais 1, mais 1, y, pode ser mais 1 y, não, 2y menos 3, por exemplo. Isso aí é um polinômio. Mesmo aqueles casos de equação quadrática, por exemplo, esses casos de equações quadráticas, assim. Isto aqui é o quê? É um polinômio. É um polinômio quando o quê? Quando tem três termos ou mais, passa a ser um polinômio. Monômio quando tem um, binômio quando é a soma de dois termos, polinômio quando é a soma de três ou mais termos. Simplesmente isso. Então, quer dizer que se eu vou somar dois monômios não semelhantes, segundo o que já foi explicado aqui, vamos ter o quê? Um binômio. Tá claro, né? Ok, deixa o like então. Ok. Em que consiste a fatorização de um polinômio por agrupamento? Aqui diz, em que consiste a fatorização de um polinômio por agrupamento? Se eu vou fatorizar um polinômio por agrupamento, em que consiste? Multiplicar todos os termos. Ok. Aplicar um produto notável. Ok. Agrupar termos com fator comum. Será que vou agrupar termos com fator comum quando eu vou fatorizar? Quando eu faço a fatorização de um polinômio por agrupamento? Dividir todos os termos por um fator comum. Isso aqui é mentira, pá. Isso aqui, vamos cortar logo. Nem faz sentido. Mas agrupar termos com fator comum. Agrupar termos com fator comum. Não. Faz um pouquinho de sentido, né? Mas vamos lá. Aplicar um produto notável. Também, vamos lá. Nem sempre que nós queremos fatorizar um polinômio, nós queremos aplicar um produto notável, tá bom? Pode não ser um produto notável. Um polinômio. Aplicar um produto notável. Esse aqui é um pouco complicado. Multiplicar todos os termos. Tá bom, vamos lá eliminar esta aqui também. Esta aqui não serve, tá bom? Vamos eliminar esta aqui. Nós já eliminamos, vamos lá, reforçar a ideia. Eliminamos esse, certo, né?
aplicar um produto notável. Ok. Já que é um polinômio, é que, vamos lá. Se eu, por exemplo, estou a trabalhar com uma equação quadrática, que nem esta, quando eu vou fatorizar esse senhor aqui, vai sair o quê? Vai sair o quê? Vou aplicar o quê? Um caso notável. Então, essa afirmação aqui, ela tem o seu valor. Aplicar um produto notável tem o seu valor. Agrupar termos com fator comum. Ok, eu quero agrupar termos com o mesmo fator. Ah, não é verdade, pá. A opção mais correta possível aqui é a B, tá bom? A opção mais correta possível é B, tem que ser B. Aplicar um produto notável. Não é verdade que eu quero agrupar termos comuns. Mas veja bem, é verdade que queremos aplicar um produto notável. Por quê? Sempre que nós fatorizamos um polinômio, já falamos, o que são um polinômio? São essas expressões com 3 termos ou mais. Tá bom? Então, geralmente nós podemos aplicar um produto notável. Agrupar termos com fator comum. Epa, não é verdade isso aí. Queremos agrupar termos com fator comum mesmo. Não é verdade. Eu vou ficar aí com a opção B. Diz lá aí o que você acha, se é a opção B mesmo. Mas eu tenho plena certeza que sempre queremos aplicar um produto notável. Porque há muitas variações aqui. Há muitas variações. Em que consiste a fatorização de um polinômio por agrupamento? Quando eu vou agrupar os termos, eu quero aplicar um produto notável. Está claro. Agrupar termos com fator comum. Ah, não é verdade. B, a opção mais correta possível. Vamos para 18. Era só um dilema, um papo aí entre nós. Vamos para 18. O grau do polinômio é... Ok, o grau do polinômio neste polinômio em específico é 5. Por quê? Se nós lermos o polinômio é 2x à quarta menos x ao quadrado mais 3x à quinta menos 2. O grau de um polinômio, meus senhores, ele tira-se da seguinte maneira. Nós sempre procuramos o termo com o maior grau. O que é um termo com maior grau? É aquele que tem o maior expoente. Por exemplo, este aqui é 4, este aqui é 2, este aqui é 5, este aqui é 0, praticamente o expoente dele. Então, no caso, o termo com maior grau é este, porque a parte literal, o x, ele está elevado a 5. Este aqui está elevado a 4. Então, este aqui tem grau 5. Logo, se nós queremos extrair o grau de um polinômio, temos que olhar para a questão do maior grau, que no caso tem que ser 5. E esse grau se tira olhando para a parte literal do nosso problema. No caso, é o 5. Vocês sabiam também que é por isso mesmo que nós chamamos essas equações de equações quadráticas? Estas aqui conhecemos elas como equações quadráticas devido ao grau, que é o maior grau, que é 2, quadrática. Equações de terceiro grau, por conta do 3. Equações biquadráticas, aquelas equações da quarta, que são assim. Ax ao quadrado, a quarta, mais bx a quarta, a segunda, mais c igual a 2 zero. Essas aqui são equações biquadráticas, porque o maior grau desta expressão aqui é 4. Tá certo? Tá claro, então. Muito bem. O produto resulta em... Ok. Esse produto aqui. Muito bem, muito bem. Até esse exercício veio a calhar mesmo para explicar de forma clara o número 17. Então, ver que aqui a fatorização por agrupamento. Agrupou-se esses termos e este. Aqui você vai perceber que nós não agrupamos os termos comuns, mas aqui fomos agrupar os termos para aplicar um produto que é notável. Isto é um produto notável. Vamos provar que é um produto notável. Como? É só resolvermos essa expressão. Vamos lá, isso. Deixa eu trasladar esse número aqui, é o 19, né? Para o meu rascunho. X mais 3, x menos 3. Veja bem. Pega a visão aí e veja bem. Bem a explicação do 17 também. Então, vamos lá. Praticamente tem que ser este vezes g, x ao quadrado. De novo, este vezes este vai ser aqui menos 3x. Este vezes este vai ser aqui mais 3x. Este vezes este vai ser aqui menos 9. Tá bom? Que 3 vezes 3, 9, mais e menos, menos. Então, daqui nós passamos a ter x ao quadrado. Eles daqui são semelhantes, passam a ser 0, vai ser menos o quê? Menos 9. Assim, de seguida, ainda mais aqui a se fazer. Ok, a opção correta é esta aqui. A opção correta é esta aqui. Agora, você perguntaria, qual é o caso notável que nós aplicamos aqui para ter essa expressão? O caso notável dessa expressão aqui é simplesmente dizer que é a elevado a 2 menos b elevado a 2. Esse é o nosso caso notável.
o que resulta em o quê? Em A menos B vezes o A mais B. No caso, essa expressão que nós obtivemos aqui. Isto aqui é um caso notável muito clássico da era antiga que se usa quase sempre. Então, essa expressão aqui, eu posso transformar nesse caso notável aqui. Eventualmente é o quê? É só dizer x ao quadrado menos o quê? O 3 ao quadrado. Já é este senhor que está aqui. Tá certo, né? Tá certo, tá certo. Expliquei ambos. Então aqui, vamos reforçar que é para aplicar um produto notável. Tá claro? Muitas das vezes nós queremos aplicar um produto notável, não agrupar os termos em fatores comuns, muito menos dividir, multiplicar todos os termos, nem por isso mesmo. Até podemos tentar querer multiplicar todos os termos, não é? Mas, epa, é por aí. Aplicar um produto notável, multiplicar todos os termos. E esse número 17 aqui está a me deixar encucado. Está a me deixar encucado. Mas eu confio em vocês desse lado também, vão trazer o vosso feedback. Eu também vou corrigir aí nos comentários caso, né? Não fiz uma pré-análise desse exame aqui, na verdade. Não fiz uma pré-análise. Confio no meu intelecto por achar que ele é muito simples. Agora está a me arrebentar o ganho no 17. Ok, vamos lá aí. Qual é a forma fatorizada da expressão? Nós queremos saber qual é a forma fatorizada da expressão. Ok, fatorizar, forma fatorizada. Estamos no número 20, né? Muito bem, número 20, número 20, número 20. Aqui no número 20 eu já tinha marcado aqui, pois aqui eu cometi um equívoco. A opção correta deve ser C, não a D. Por quê? Essa expressão 9x ao quadrado menos 4, aqui ela é equivalente. Muito bem, para facilitar aqui e não falar muito sobre esse ponto que eu já tinha cometido aqui um equívoco, é simplesmente dizer o seguinte. Você só vai verificar que essa expressão não bate. Essa aqui também não bate. Mas este aqui, ele é um caso notável. Que caso notável? O tipo de caso notável, A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a dizer A menos B vezes A mais B. Assim que é. É este caso notável. Então, dessa expressão é só tu entenderes que esta aqui é a parte A e esta aqui é a parte B. E para ficar mais simples ainda, essa expressão aqui, esse 9 aqui, ele some. Você vai entender isto aqui. O 9 é a mesma coisa que dizer 3 elevado a 2 vezes o x elevado a 2 menos 4, não é? Até não. O 4 é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 2. E desta forma você tem 3x, tudo elevado a 2 menos o 2 que está elevado a 2. Aqui você já tem essa expressão que está nessa forma aqui. Desta forma, você só precisa tirar ela para esta. Então, já sabemos que esta aqui é o A e esta aqui é o B. Então, da seguinte forma, você vai ter 3x menos 2, fecha. Abrir parênteses, vai ter novamente o 3x mais 2. Assim que é. Então, você logo tem aqui a tua expressão correta, ou seja, expressão equivalente a esta. Aí está. Então, passa logo a ser aqui a minha opção C e não a D, que eu cometi aqui um equívoco. Esta aqui não serve. Outra forma de verificar isso, se não pelo cálculo que eu já aqui expliquei, é só vir aqui, pegar cada uma dessas expressões e verificar. No caso, eu já partiria para essa expressão aqui do C. Então, vamos lá. Deixa eu dobrar minha folhinha aqui para eu te explicar mais detalhadamente. Não é? Naquela situação em que tu não sabes qual é o caso notável e tal, só pegar aí cada uma delas. No caso, já sabendo que esse é 3x menos 2, fecha, fecha. 3x mais 2, fecha novamente. Vamos lá fazer o quê? A distributiva, este vezes este, é 9x ao quadrado. Este vezes este vai dar simplesmente mais 6x. Este vezes este vai ser menos 6x. E este vezes este vai ser menos 4. Eis aqui são semelhantes, ficas com 9x ao quadrado. 9x ao quadrado menos 4. Então, desta forma, também descobres que esta alternativa é a correta. Farias o mesmo com as demais alternativas para verificar isso, mas também acabaria chegando à mesma conclusão. Esta é a explicação, não é? Sem truques, e esse é o truque, não é? Esse é o truque. Assim que é. Quando temos aqui o número 21. O que se diz aí no 21? Qual é a condição para que o produto A, B e C seja igual a zero? Qual é a condição? Nós sabemos que na multiplicação o zero é o elemento absorvente. O A pode ser zero, o B pode ser zero, o C também pode ser zero. Então quer dizer que a opção correta é esta. A zero, B zero e C zero. A condição para que
esse produto seja zero é que o A pode ser zero e o B é zero e, aliás, o A pode ser zero ou o B pode ser zero ou o C também pode ser zero para que seja anulado. Não pode ser o zero e o zero e o zero. Não pode. Tem que ser ou. Está claro, né? Pois nós conhecemos ou sabemos que este símbolo significa ou e este significa o quê? I. Tá bom? É daí que esta expressão é a mais correta, não esta. Porque dizer i é uma adição, enquanto aqui nós só precisamos que um dos termos seja zero para que toda a expressão venha a ser o que é zero. Então pode ser o A, ou pode ser o B, ou pode ser o C. Não o A e, não pode. Essas duas nem vou me amassar em explicar. Continuando. A expressão delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é conhecida como? Como é conhecida essa expressão? Fórmula de Bhaskara. Não precisamos nem lutar com isso. Essa aqui é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Ou seja, o binômio discriminante. Aqui vem lei do anulamento. Aqui vem discriminante. Discriminante como, chefe? Como dizer discriminante? Não é conhecida como discriminante, mas é conhecida como fórmula de Bhaskara. Produto das raízes. Aqui pode haver uma contradição, a pessoa querer dizer que isto aqui chama-se binômio, ou seja, é discriminante. Pelo menos tinha que ter um acréscimo, dizerem binômio discriminante e não discriminante apenas. Parece que estamos a discriminar alguma coisa, não pode. Então, ela é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Passa a saber. Temos aqui 23. Se x1 e x2 são as raízes, então, as raízes dessa equação, então o x1 mais x2 é... O x1 mais x2 é a soma das raízes. Não tem como. Está claro que x1 mais x2... Se estas aqui são raízes, aqui estão a ser somados as minhas raízes. Não vamos fazer barulho por causa disso. As raízes de uma equação quadrática são, deram esta e esta. Qual é a equação quadrática correspondente? x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a menos 1. Queremos saber qual é a equação quadrática correspondente. Aqui tem duas maneiras, mas eu vou explicar da forma mais difícil para você aprender, não é? Você gosta das coisas fáceis, explicar a forma mais complexa. Não é? Depois vou te dizer qual é a forma fácil lá no fim. Assim, estamos aqui no 24, certo? Então, 24 é uma coisa do gênero. Se eu conheço as soluções, que x1 é igual a menos 2, e eventualmente sei que o x2 tem que ser menos 1, então isso significa que nós vamos usar aqui a fórmula, que é x menos x1, x menos x2. Assim, esta aqui é a fórmula usada quando você quer achar a expressão analítica de uma equação quadrática, certo? Então, no caso, nós vamos ter aqui x, vamos substituir menos, e esse menos dá mais, então menos mais 2. Segue aqui o x, menos e menos vai dar o quê? Mais. Então, 1. Assim, nós jogamos esse sinal com este com este. É assim que se faz. Seguido aqui, para poupar espaço, vou para lá. Então, vamos distribuir x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 é mais x. X vezes 2 mais 2x. X vezes 1, 2 vezes 1, aliás, vai ser aqui mais 2. E de forma definitiva, x ao quadrado, vamos simplificar os termos semelhantes que são esses, mais 3x mais 2. Então, essa é a minha expressão definitiva. O indivíduo aqui marcou esta, não sei porquê. Vamos lá ver aqui qual é que bate com essa. Esta daqui, não é? Então, a expressão correta passa a ser aqui a B. Ok, essa é a forma complexa que eu mencionei. Qual é a forma simples? A forma simples é simplesmente você pegar uma das raízes e colocar aqui dentro. Como é que ficaria isso? Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 2, vai ser menos 2 tudo ao quadrado, mais 3 vezes o menos 2 mais 2. E, eventualmente, o que vai se verificar? Vamos verificar a questão da igualdade, igual a 0. Pois aqui vai ser 4. Este senhor aqui vai ser menos 6, assim que é, mais 2. Então, eventualmente, igual a 0, não esquece. Eventualmente, vai ser aqui 2. Vai ser menos 2 mais 2, igual a 0. Então, vai ser 0 igual ao quê? A 0. Quando nós calculamos uma equação, ou seja, as raízes de uma equação, nós estamos à busca dos valores capazes de satisfazer a condição de igualdade daquela equação. Então, se eu pego essas raízes, que eu já sei que são a solução desta equação, e pego uma delas e substituo aqui, a minha solução final, quando dá 0 igual a 0, então significa que esta solução
Essas soluções são as soluções da minha equação, tá bom? Para aprender mais sobre isso, é só se você, caso esteja se preparando já ou caso tenha chumbado, é só entrar em contato comigo aí e venha participar das preparações para os exames de admissão que oferecemos aqui na nossa academia. Aproveitando dizer que nós estamos localizados no bairro Mapanane, aos redores, perto da rotunda de Tincobe, onde terminam os autocarros, né? Escola Secundária de Matlemele, rotunda de Cobe, aos arredores de Matlemele e Cobe. Nós estamos localizados nessas zonas. É para quem vai em direção a 1º de maio. Então venha receber a sua preparação conosco e venha arrebentar com estes exames aqui. Muito mais fácil. Mesmo se você vai para uma universidade, venha se preparar conosco e terás o melhor desempenho possível. Vamos continuar aqui com o nosso exame. Não se espantem porque a voz está ronca, é de tanto falar, né? Se o discriminante, ok. Uma confusão aqui. Lá atrás disseram que aquele é discriminante, aqui também é discriminante. Ok. Se o discriminante de uma equação quadrática é negativo, pode-se afirmar que a equação, ou seja, o discriminante, ok, quer dizer, segundo o português dele, delta significa discriminante, daí que é o binômio discriminante. Eu conheço aquela fórmula como Bhaskara. Vamos lá. Quando o meu delta, dizem que é negativo. Quando o meu delta é menor que zero. Por quê? Quando eu digo delta é menor que zero, já sei que todos os valores de delta devem ser negativos. Então, o que acontece nessa condição? Acontece que ele não possui o quê? Raízes reais. Quando o meu delta, ou seja, o meu discriminante é negativo, ele não possui raízes reais. Bingo! O que representa o coeficiente na função quadrática? Ok, o coeficiente, que coeficiente? O coeficiente A. O que representa o coeficiente A na função quadrática? Já estamos fartos de saber que o coeficiente A representa o sentido da concavidade da parábola. Marcamos aqui. O A, ele sempre vai representar o sentido da concavidade da minha parábola. Quer dizer que se o A é maior que zero, está virado para cima. O A menor que zero, a parábola estará virado para baixo. Então, A sempre representa o sentido da concavidade da parábola. O que representa o coeficiente C na função quadrática? Também estamos fartos de saber que o coeficiente C ele representa a ordenada na origem. Ele representa a ordenada na origem. Não precisamos falar muito sobre isso. É só marcar isto e ponto. Continuando, o que acontece ao gráfico da função y igual a x ao quadrado se ela for transformada para y igual, abrir parênteses, x mais 3 elevado a 2 menos 1. Tá bom, o que acontece aqui é que esta função aqui foi transformada nesta, tá bom? Não são duas funções diferentes, é a primeira coisa que tu precisa entender. Esta foi transformada apenas nesta função. O que quer dizer que, eventualmente, vai acontecer o seguinte. Deixa eu te explicar aqui em 500 para ver se você entende. 28. Minha voz está ficando ronca cada vez mais. Vamos lá aqui. Então, basicamente, se eu pegar essa minha função aqui, o y igual a x mais 3 ao quadrado menos 1, nós já sabemos de algumas coisas aqui, tá bom? Nós sabemos que, eventualmente, essa parte aqui, ela deve representar o meu c. Ela deve representar o quê? O meu c, pois sempre numa equação quadrática, vamos lá supor que eu tenho 2x ao quadrado menos 4x menos 1. Esse valor aqui independente é o valor de C. Sempre o valor independente é o valor de C. E nós já falamos da função do valor de C aqui atrás, que ela representa a ordenada na origem. Ordenada na origem, não se esquecendo de lá atrás, é aqui a reta dos yx. Este senhor aqui chama-se ordenada na origem. O y chama-se ordenada na origem. Esse aqui é o das abscissas. Aquilo que já falamos também lá atrás, tá bom? É só uma recapitulação. Então, partindo desse ponto que esse senhor aqui representa a minha ordenada na origem, então, eventualmente, se esse senhor aqui ele é negativo,
o meu valor da ordenada de origem é negativo, essa aqui é a suposição apenas, ele é negativo, o que vai acontecer? O meu gráfico ele vai ter que descer uma vez para baixo, porque o gráfico deve estar aqui nessa reta aqui. Então, se ele é negativo, ele vai descer uma vez para baixo. Vamos supor que ele precisa cortar esse menos 1. Então, vai ser uma coisa desse gênero. Então, ele vai cortar aqui, menos 1. Cortou na parte inferior, então ele desce uma vez para baixo, tá bom? E quanto a esta parte aqui, ela vai representar aquilo que são as minhas soluções. Vamos lá. Vou ter aqui x mais 3 ao quadrado. O que significa isso? Significa que, traduzindo isto, vou ter aqui x mais 3 vezes x mais 3. Assim. Resolvendo isto aqui, significa que, aplicando o anulamento de produto, significa que x mais 3 vai ser 0 e o x mais 3 também vai ser 0. O que x significa que vai ser menos 3 e o x também vai ser menos 3. Esse número aqui é a minha ordenada o quê? Na origem. As soluções de uma equação quadrática, elas representam a minha ordenada na origem, que geralmente são os valores que cortam na minha reta do x. Então, significa que x1 seria aqui e o x2 seria aqui. Mesma coisa aqui, x1, x2. Então, desta forma, o que nós podemos deduzir? Desculpa. O que nós podemos deduzir? Podemos deduzir que essa equação, já que as minhas soluções são negativas, então ele vai deslocar 3 vezes para a esquerda. Por quê? Isso aqui é menos 3 e é menos 3. Então, como ele corta a minha reta das abscissas, então ele vai deslocar 3 vezes para a esquerda. Espero ter compreendido aí. Então, logo, ela desloca 3 unidades para a esquerda e uma unidade para baixo. O correto é isso, que eu já falei. Ele vai deslocar uma unidade para baixo, devido ao valor de C que ele é negativo, expliquei o porquê. E ele vai deslocar 3 unidades para a esquerda, também já expliquei porquê, porque ele é negativo. Se fosse positivo este valor aqui, ele ia deslocar para a direita. Simples e claro assim. Vamos verificar outras coisas. Desloca 3 unidades para a direita, não. Desloca 3 unidades para a esquerda e uma para cima, também não. Desloca 3 unidades para a direita e uma para cima. Também não. A opção correta mesmo acaba sendo 100% a opção A. Tá chuvescar um pouco aí, deve já estar a ouvir esse valor. Isso é chuva, meu amigo. São dias chuvosos, mas eu não vou aqui descansar sem terminar de gravar este exame. Vamos lá. 29. Acho que posso parar um pouco devido à intensidade. Vou tentar terminar aqui no 30 e relaxar um pouco para ver se a chuva calma-se, não é? Para que valor de x essa função é positiva? É uma função f de x, que é x ao quadrado menos 9. Dizem que ela é positiva, não precisa complicar muito, é só dizer x ao quadrado menos 9. Quando que um número é positivo? 6, ele sempre vai ser positivo quando ele for maior que 0. Ele vai ser negativo se ele for menor que 0. Então, logo, isso aqui tem que ser positivo quando for maior que 0. Então, como eu já também te ensinei alguns truques, você pode resolver essa equação quadrática, mas também eu já te ensinei como transformar essa equação quadrática num caso notável. Então, significa que x ao quadrado vai ser menos 3 ao quadrado, maior que 0. Eventualmente, esse caso notável vai ser o x menos 3 de x mais 3, fecha, maior que 0. Eu já te ensinei a traduzir isso aí, não é? Que é aquele caso lá atrás, lá. Quero ver se você é esperto. Volta lá e espreita e veja esse caso notável. Então, no caso, vamos continuar aqui, que é uma coisa do gênero. Vai ser assim. Vamos aplicar o anulamento do produto. X menos 3 vai ser igual a 0 e o x mais 3 também vai ser igual ao quê? A 0. Significa que x vai ser igual a 3 positivo e esse outro x vai ser 3 negativo. Já que estamos a lidar com uma inequação, como é que funciona? Vai ser aqui traço. Vamos classificar o nosso valor de A. É um valor positivo, também já falamos lá atrás, então a parábola está virada para cima. No caso, vamos ter aqui dois valores abertos, assim, que são o menos 3 e o 3, em ordem crescente, menos 3 e o 3. E esse gráfico, você sempre tem que notar que este gráfico, ele é positivo aqui em cima e negativo nessa zona de baixo. Quando o gráfico está virado para cima, é assim que se comporta. Positivo nesses extremos, negativos nesse. Se for o caso disto, então ele é positivo aqui e negativo nos outros extremos, tá bom? Então, queremos saber em que intervalo esse gráfico ele é positivo. Ele é positivo deste extremo a este. Aqui nós não mexemos, pois são valores negativos. Quer dizer que ele é positivo do intervalo de menos infinito até menos 3, aberto, em união com o intervalo aberto de 3 também a mais infinito, que também vai ser o intervalo aberto. No caso, é só nós vermos aqui as nossas
opções. As nossas opções dizem que o menor que menos 3 e tá bom, não. Esta aqui não, nem serve, não serve. Vai ser menos 3 menor que x, que consequentemente vai ser menor que 3. Opção correta passa a ser C. Por quê? Porque realmente as minhas soluções do x devem estar entre menos 3 e o 3, tá bom? Só que esses valores, dois valores aqui, não estão inclusos. O x deve ser maior que este e eventualmente deve ser menor que o 3. Então, isto é o mais correto que nós temos. Arrebentamos com 29, vamos ver aqui o 30. Número 30. Qual é a fórmula geral de uma função cúbica? Nem preciso falar muito. É D. Função cúbica é assim mesmo. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Não vamos falar muito. Esta aqui é quadrática, linear, não conheço isto. Linear, quadrática, esta aqui não conheço e esta aqui é cúbica. Ponto. Ponto e ponto. Não vamos discutir isso aí. 31. Avançando. Já que a chuva não está a incomodar muito, acho que o som não é aqui. Nós temos chapas aqui em casa. Ok. Um campo retangular tem... Ok, então dizer que um campo retangular tem 40 metros quadrados de área. Ok, a área são 40 metros quadrados. O comprimento é 6 metros maior que a largura. Ok, dizem que o comprimento é 6 maior que a largura, ou seja, 6 mais o L, tá bom? Se o comprimento é 6 metros maior que a largura, então é 6 mais L, tá bom? O que diz que o comprimento deve ser 6 vezes 6 mais L. Logo, se nós achamos o valor da largura, vamos adicionar aqui, vamos ter o comprimento. O que quer dizer que a largura é o que nós realmente desconhecemos. Quais são as dimensões do campo? Ok. Nesse propósito, é só lembrar que nós estamos a falar de um triângulo, cuja área tem que ser igual a comprimento vezes o quê? Vezes largura. Desta feita, nós sabemos que a área é 40, substituímos. O comprimento, por sua vez, sabemos que é 6 mais o L, multiplicado por L. Então, como isso aqui é uma expressão, vamos colocar dentro de parênteses. Aí onde você começa a ficar atento. Vai ficar 40 igual. Este multiplicado por esse vai ser 6L. Este por esse vai ser o quê? O L ao quadrado. Ok. Uma vez que nós temos o quadrado, temos esse senhor aqui e este, nós estamos perante uma equação quadrática. O que se faz nesse sentido? Vamos ter L mais 6L menos 40 igualado a zero. Assim que é, vamos ter aqui uma equação quadrática. Você já deve estar cansado de saber também que sempre que nós deparamos com uma equação ou uma expressão matemática que se equipara a uma equação quadrática, temos que igualar tudo a zero. Boa dica e solução simples. Aqui nós vamos ter aqui soma, vai ser 6, aliás, menos 6, e o produto vai ter que ser aqui 40, menos 40. Soma menos 6, o produto menos 40. Então, nós queremos saber aí quais são os dois números cujo a sua soma vai ser menos 6 e o seu produto vai ser menos 40. Ou usa o Bhaskara, né? No caso, vai ser aqui, eu vou determinar aqui o x1, o x2. O x1, ele deve ser aqui, deixa eu ver, 10 de 4, 10 de 4. Mais 10 de 4, qual deles deve ser negativo? É o que nós temos que determinar aqui. Para eu ter o valor negativo aqui na soma, então o 10 tem que ser negativo. Então, os dois números cuja sua soma vai dar menos 6 são esses, o produto vai dar menos 40 também são esses. Quer dizer, as soluções aqui, ou seja, L1 é menos 40 e L2 vai ser 4 positivo. Soma e produto. Você pode usar o Bhaskara ou outro método que achares conveniente. Eu usei soma e produto. Então, como nós estamos a falar aqui de medidas, nós não podemos usar, calcular medidas com valores o quê? Negativos. O que quer dizer que esse aqui não serve. Vamos usar apenas este aqui, que é um valor simplesmente positivo. Então, no caso, deixa até aqui eu mudar de marcador. O comprimento vai ser 6 mais a largura. Qual é a largura? 4. 4. Quer dizer, o comprimento é 10. E, consequentemente, a largura vai ser 4. Então, metros. Então, é só procurar aí uma opção que diz 4 e 10. 4 e 10. 4 e 10. 4 e 10. Olha, o meu miúdo acertou. Marcou A. Esse ele trabalhou bem. Eu acho que esse aqui é um dos exercícios que tentaram aí, né?
Por exemplo, o 28, o 28, yeah. O 28 é um exercício que traz uma boa análise, então é um exercício bom. Este aqui também traz uma boa análise, então é um exercício a nível, tá bom? Não estou a dizer que o exame tinha que ser feito de todos esses exercícios complexos, só estou a dizer que o exame foi leve. Foi leve. Ok. Continuando 32. Uma inequação linear é uma desigualdade que pode ser resolvida algebricamente ou... Ok, uma equação linear. Uma equação linear, como é que ela pode ser resolvida? Por substituição? Não. Graficamente, é possível resolver uma equação linear graficamente? É possível. Por fatorização, não é possível. Pela fórmula resolvente, também não é possível. Por substituição, não é possível. Por fatorização, uma equação linear, nós não temos como fatorizar, tá bom? Não temos como fatorizar. Por quê? Porque uma equação linear ela é composta desse jeito aqui. Ou seja, eu quero dizer que uma equação linear é 2x mais 4 igual a 0. Aqui, até que podemos fatorizar, mas não vai mudar muita coisa. Aqui até que nessa expressão dá para fatorizar 2, tá bom? Se fatorizar 2x mais 2, dá para fatorizar esta aqui. No final das contas, a solução é a mesma, mas não é muito recorrente usar a fatorização. Então, pela forma resolvente, pior ainda, não podemos usar a forma resolvente. Mas uma equação linear pode ser resolvida graficamente. Aí que está. Podemos resolver uma equação linear graficamente. Graficamente. Mas como nós podemos resolver uma equação linear graficamente? Ok, se você quer resolver uma equação linear graficamente, é só pegar a sua equação linear qualquer aí, pode ser esta, construa uma tabela, tá bom? Construa uma tabela de x, y, o y pode ser esse aí, 2x mais 4, não é? Escolhe alguns valores, pode ser menos 1, o 0 e 1. Desta feita, é só você ir distribuindo aqui, achando os valores de y e depois constrói o gráfico e vais perceber aquele ponto do x onde a função cortar é a sua solução. Então, aí eu usei o quê? O gráfico, não é? Pode ser resolvida graficamente. Por fatorização, eu não uso fatorização. Também é muito raro, né? Este caso é um caso especial também, mas não se resolve por fatorização. Ok? Muito bem. Continuando. Qual é o objetivo principal de resolver uma inequação quadrática? Qual é o objetivo que nós temos para resolver uma equação quadrática? Encontrar o vértice da parábola. Não é verdade? Não é porque nós queremos encontrar o vértice. Calcular um único valor para a variável. Também não é verdade. Calcular um único valor não é verdade. Uma equação quadrática é geralmente feita de duas soluções. Então não pode ser um único valor. Calcular o determinante também não é verdade. Nós não queremos calcular o determinante, tá bom? O determinante, ou seja, o delta, é simplesmente um caminho para um fim. Qual é esse fim? Encontrar valores que satisfaçam a inequação. Logo, a opção correta é D. Já estou farto de falar aqui que sempre quando nós calculamos o valor de x ou a variável de uma equação qualquer, nós sempre queremos encontrar as soluções que satisfaçam a condição de igualdade ou de desigualdade daquela nossa equação. Tá bom? Vamos lá aqui. 34. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e um cateto mede 6 centímetros. Qual é a medida do outro cateto? Ok. Aí é brincadeirinha, né? Brincadeirinha. 34. Ok, vamos lá. O que estão a dizer aí? Se a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10, a hipotenusa já mede 10 centímetros, e um cateto mede 6, e o outro cateto mede 6 centímetros, qual é a medida do outro cateto? Então, queremos saber a medida de um outro cateto. Sabemos que isso tem que ser isto, igual a isto, igual a isto. Teorema de Pitágoras. Sempre que nós temos a hipotenusa e um dos catetos, queremos achar o outro cateto, é o Teorema de Pitágoras. Ou queremos achar a hipotenusa, é o Teorema de Pitágoras, pois ele pode ser usado em duas vertentes. Neste caso, nessa vertente, nós somos capazes de achar o quê? A hipotenusa, tá bom? A hipotenusa. Somos capazes de achar a hipotenusa. Então, se nós queremos achar um dos catetos, é só converter isso. Como é que fica isto? Vai ser cateto ao quadrado, vai ser igual aqui a hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado. O que se faz? É só simplesmente pegar um desses catetos e passar para cá. Como está adicionar, vai passar a subtrair. Desta fórmula, já somos capazes de achar um dos catetos. No caso, vai ser aqui o cateto
ao quadrado vai ser hipotenusa 10 ao quadrado, menos 1 dos catetos 6 ao quadrado, 10 ao quadrado 100, 64. Não precisamos estar aqui a fazer essa matemática básica. Continuando, então vai ser o cateto ao quadrado, vai ser igual, quanto é que dá isto? 100 menos 64, 36. Então, o cateto vai ser raiz de 36. Sabemos nós que este senhor deve passar para cá tornando-se uma raiz. Sempre faça isso. Caso não saiba, sempre faça isso. Se nós temos uma incógnita deste lado e nós temos um número inteiro ou qualquer outro deste lado, nós devemos sempre passar esse expoente da nossa incógnita tornando-se em uma raiz. O que quer dizer que o meu cateto vai ser simplesmente 6 centímetros. Ok? Quer dizer que os catetos tinham 6 centímetros. Espera. 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. É isso mesmo? 6 centímetros? Não. Há um equívoco aqui. Qual é o equívoco? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 32, não é? Dá 32. 36, assim que é. Já estou a ficar lerdo, né? Acho que é muito falar, porque esse exame aqui não é capaz de me fazer dormir e nem ficar cansado. Ou talvez já fala aqui. Mas ok, 36. É só mudarmos aqui para 36. 36. Então, no caso, se eu fizer aqui 100 menos 36, é que dá 64. Então, no caso, vai ficar 64. 64, a raiz quadrada de 64 é simplesmente 8. A opção correta é esta. Ok, já estou a ver por quê. Está aí. Muito bem, vamos para o próximo número. Próximo número 35. Veio um poste projeta uma sombra de 4 metros e uma estaca de 1 metro projeta uma sombra de 0,5 metros. No mesmo momento, qual é a altura do poste? Ok, isso aí é simplesmente um problema de análise. É só tu analisar. Se um poste ele projeta 4 metros de uma sombra e uma estaca projeta uma sombra de 0,5, uma estaca, ela projetou uma sombra de quê? De 0,5. 0,5. Ela projetou uma sombra de 0,5 no mesmo momento. Qual é a altura do poste? No caso, é por simplesmente pegar esse valor aqui, 0,5, dividir aqui o 1 por 0,5. No caso, então isso aqui vai dar o quê? 2. Este 2 é simplesmente vir levar ele, multiplicar aqui, que vai dar aqui uma coisa de 8. É simplesmente um problema de lógica. E esse meu indivíduo aqui, ele acertou. Ah, ok, eu não entendi nada, falaste rápido e tal, como gostam de escrever nos comentários. É assim, é uma questão de lógica, porque se um poste projeta uma sombra de 4 metros e uma estaca de 1 metro projeta uma sombra de 0,5 metros no mesmo momento, então qual é a altura do poste? É só tu imaginares. Vou pegar aqui esse valor aqui e dividir ele por 0,2. Por quê? Desta forma, eu vou saber que este aqui é a metade deste. Então, quantas vezes mais são necessárias para que a sombra desse senhor aqui chegue a este? É só isso. Então, no caso, que é a metade da sombra desse valor, então este valor passa a multiplicar este senhor aqui. O 2 passa a multiplicar este senhor aqui. Daí que nós vamos passar a saber que ele precisa, ou seja, vai multiplicar o valor desse senhor aqui ou seja, se eu multiplicar 2 vezes, passa a ser 8 o valor do comprimento do meu poste, assim que é. É um raciocínio lógico, simples e dedutivo. É simplesmente pegar este, dividir por este, e o valor que você obtiver aqui, multiplicar por este. Pois você percebe que este valor aqui, 0,5, é a metade do comprimento real da minha estaca. Então, se é a metade, é 2 vezes o comprimento da minha estaca. Eventualmente, esse valor passa a ser multiplicado por este aqui. Assim mesmo. Escrever aí, não entendi. Epa, pronto. É um exercício um pouquinho, no entanto, simples. Então, a explicação torna-se mais simples ainda. Vamos aí a este número, que é um número 36. 36.
Um triângulo possui lados com 1 centímetro e raiz de 2 centímetros. De comprimento é um triângulo retângulo. Te pergunto se isto é um triângulo retângulo ou não. Veja bem, aí você não pode correr dizer que sim, ou impossível determinar, apenas se for escaleno. Não, meu senhor, calma, calma. Vamos aqui procurar. Esse senhor aqui ele já marcou sim, é um triângulo retângulo. Acho que conseguem ver aí, né? Eu vou concordar com ele. Por quê? É um triângulo retângulo. Primeiro, para que um triângulo qualquer seja um triângulo retângulo, ele precisa obedecer o teorema de Pitágoras. Espero ter falado claro. Para um triângulo qualquer, não importa ele se é escaleno, isósceles, não importa. Para um triângulo qualquer ser um triângulo retângulo, ele precisa obedecer o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos deduzir que sempre no teorema de Pitágoras, assim que nós temos aqui, hipotenusa, cateto, cateto, a hipotenusa sempre deve ser o lado mais grande, já que eu tenho 3 medidas aqui. Qual é o lado mais grande aqui? É essa aqui. Então passa a ser raiz aqui do que? De 2. Raiz de 2, tudo do que? Ao quadrado. Por quê? O raiz de 2 ele dá 1, qualquer coisa. Então ele é maior que esses dois valores. Então os demais valores passam a ser apenas valores dos meus catetos. Então este sai com este dando 2. E aqui também vai ser 2. Então, quando isto aqui acontece, quando a soma dos catetos é igual ao valor da hipotenusa, então sim, essas medidas que me deram correspondem às medidas de um triângulo retângulo. No caso, passa a ser aqui a opção A. Sempre use isso para verificar sempre. Quando se dão umas medidas aí, querem saber se é um triângulo retângulo ou não. Use este conhecimento. Vamos aí ao 37. Aqui atrás até que queriam vos sopetiçar um pouco aqui atrás. Já estou a ver que aqui há alguma coisa aqui. 37, vamos lá. É um mapa com escala de... Aqui a escala é 1 sobre 20.000. Qual é a distância no mapa entre dois pontos que estão a 1 km de distância na realidade? Esse negócio de escala, para vocês que vão para a mecânica, vão entender melhor isso aí. Muito bom entender isso aí de escala. Escala é simplesmente para nós conseguirmos desenhar tamanhos, ou seja, medidas reais, não é? Porque não é possível você desenhar uma planta de uma casa numa A4. Então usa-se escala para reduzir essas medidas. Mas como é que funciona isso? Primeiro, é que você deve notar que as minhas unidades são em centímetros. E aqui eu tenho 1 quilômetro. Então eu devo saber 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro vale aqui uma coisa de 1000 metros. E 1000 metros valem quantos centímetros? 1000 metros valem quantos centímetros? 1 centímetro ele tem 100. Então é simplesmente pegar aqui os 1000 e multiplicar por 100. 1 centímetro. Já sabemos, 1 centímetro equivale, aliás, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, é só multiplicar aí. Vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, nós já temos aqui a nossa medida em centímetros. Já que estamos a lidar com essa escala, o que nós vamos fazer? Vamos levar esse tamanho real, multiplicar pela minha escala. Multiplicar aqui significa, vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar a minha medida real, multiplicar pela minha escala. Quando isto acontece, vou ficar aqui com todos esses zeros, dividido por todo esse número aqui. Então, vou simplificando os zeros, zeros, zeros. Vou ficar aqui com 10 dividido por 2, vai dar aqui 5 centímetros. Então, logo, o nosso tamanho é de 5 centímetros. Muito simples, muito simples. Quando nós temos uma escala e uma unidade real, é simplesmente pegar o valor da escala, multiplicar pelo valor real. Só que aqui nós fizemos uma ginástica por conta do quê? Das unidades. Aqui está em quilômetros, aqui em centímetros. Então, para chegarmos à mesma unidade, tive que fazer a conversão de quilômetros para centímetros. Tão simples quanto isso. Vamos lá aí. 38. Veio. Um homem caminha 15 km para o norte e depois 8 km para o oeste. Qual é a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada? Ok, eu nem preciso saber onde é que é norte, onde é que é este, onde é que é oeste. O que se sabe é que o cruzamento das linhas faz isto, né? Vamos supor que aqui é norte e aqui é o tal o quê? Oeste. É o tal oeste, não é? Nós sabemos que a bolsa se comporta assim.
norte, sul, daqui ia ser o que? Oeste, no caso. Uma coisa do gênero. Então, o que vai acontecer é que este homem, ele vai caminhar 15 quilômetros para o norte e depois outro quilômetro para o oeste. Então, o que vai acontecer, ele vai, pode ser que caminhe aqui, deixa eu trocar aqui um marcador. Ele vai caminhar aqui, caminha aqui, depois vai caminhar aqui. Ou seja, ele vai caminhar norte e depois oeste. Faz uma coisa desse gênero, um ângulo aqui. Forma-se esse ângulo aqui. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Já que ele forma um ângulo aqui, isso aqui passa a ser um quadrado, né? E nós queremos saber a distância real. A distância real disto aqui já passa a ser aqui um triângulo retângulo. Ou seja, se você não quer pensar que seja um triângulo retângulo, pensa da seguinte maneira. Sempre que houver um ângulo entre duas distâncias, aprende-se na física isso, que são as forças não colineares. Nós sempre usamos o teorema de Pitágoras. As forças não colineares. Se você estudou bem física, sabe bem do que estou a falar. Então, aí, nós sempre, quando temos um cruzamento desse gênero assim, e formar um ângulo, nós usamos o teorema de, quê? De Pitágoras para determinar a unidade real. O que significa que vou ter aqui a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. No caso, neste caso, como eu quero saber a distância deve ser o percurso mais longo. Eu simplesmente vou calcular aqui a minha hipotenusa. Vou assumir esses dois valores como valores do meu cateto. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual, um dos catetos é 15 ao quadrado, mais o 8 ao quadrado. Ok? Ao quadrado vai ser isso aqui, 15 ao quadrado, se não estou em erro é 225, se não estou em erro, é só me ajudar aí, mais o 64, assim que é. Então, vai ser aqui h ao quadrado vai ser igual. Quando é que dá isso? Quando é que dá isso? 289, certo, né? 289, isto aqui vai ser raiz quadrada de 289. Vamos lá descobrir aí quando é que dá raiz quadrada de 289. Me diz aí. Brincadeira. Então, raiz quadrada de 289, 17. Então, este seria a minha opção correta. Eu já expliquei bem, não é? Já que ele caminha para norte, oeste, forma um ângulo, e sempre que se formar um ângulo, usa o teorema de Pitágoras. Faça isso e sempre dará certo. Temos aqui o nosso número 39. Família, estamos a caminhar já para o fim dessa resolução, faltando apenas 2 números. Peço humildemente que não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe o vídeo, recomende para que outros venham compartilhar desse conhecimento que nós temos aqui, não é? Dou-lhes de graça o que também recebi de graça. Então, espero que compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário sobre o feedback desse exame. Continuando aqui, para não deixar você meio borocochô e irritado, temos aqui um capital de 500 meticais, ok. Então, isto aqui é o capital C, é de 500 meticais, foi aplicada uma taxa de juros, ok. Aqui nós temos uma taxa de juros. Uma taxa de juros de quanto? De 20%. 20% é a mesma coisa que dizer que é 0,20, tá bom? Isso em questão de conversão de valores, né? 20% é 0,20. 30%, 100% é assim como funciona. Então, qual é o juro obtido após um ano? Então, nós queremos saber qual é o juro obtido após um ano. Então, o juro obtido após um ano. É isso que nós temos. Aliás, esqueci de um dado aqui, o tempo. Esqueci do tempo, o tempo T, não é? O tempo é um ano. Os dados são esses. Então, o juro, no caso, o juro vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Simples assim. Ou seja, se você não sabia o que fazer, multiplicava tudo. Esse é o truque. Quem sabe desse truque ou quem conhece esse truque já aplica. Se você não sabe, multiplica tudo ou divide tudo. Sempre vai dar alguma coisa. E você pode até sair lucrando, né? Vamos lá aí. São 500 multiplicados por 0,20 multiplicados por 1. Então, no caso, os juros vai ser igual. Quanto é que dá isto? Quanto é que dá isto? Quanto é que dá isto? 0,2, 0,2, 0,2, quanto é que dá? 0,2, 0,2, 100.
Então, dá 100, mete caixa. Simplesmente isso. Quando se fala desse problema de juros, não juros, é só aplicar aí a formulinha que você sai vencendo. Sai vencendo! Muito bem. Número 40 já é o nosso último exercício e o vídeo levou um pouco mais de 1 hora, quase e 30 minutos, né? Devido à explicação detalhada. Dava para gravar esse vídeo em talvez 50, 45 minutos, se eu fosse correndo, né? Um pai tem um dobro da idade do filho, número 40. Um pai tem um dobro da idade do filho, ou seja, o pai ele deve ter o dobro da idade do filho. Ou seja, X representa a nossa idade, pois nós desconhecemos a idade. Então, X representa a nossa idade. Se o pai tem o dobro da idade do filho, então é 2 vezes a idade do pai, que também não conhecemos. Se a diferença entre as idades, ou seja, também é o filho, nós não conhecemos a sua idade. Então, X representa a idade que nós não conhecemos, porém, o pai tem 2 vezes a idade do filho. Fica assim. Então, se a diferença das idades deles é 25 anos, qual é a idade do filho? Então, quer dizer, o pai é isto aqui igual a isto aqui. Então, a diferença dá 25. Se a diferença das idades deles é 25, então a diferença já dá 25, então nós vamos fazer a diferença entre a idade do pai e a idade do filho, que dá o quê? 25. É um problema esquematizado. Então, X vai ser igual aqui a 25. Para dizer que o número 40 era um bônus, tal como os demais exercícios. Então, era só marcar 25. E desta forma, você já ia aí garantindo o quê? Os seus 20 valores neste exame. Porém, eu espero que você tenha tido o melhor desempenho possível e que consiga o resultado desejado, tá bom? Eu já desejo boa sorte. Eu sei que vais assistir esse vídeo depois de realizar o exame de física, mas boa sorte para um exame de física para você que vai visualizar este vídeo. Deixa aí nos comentários o que achou do vídeo. Comenta aí qual é a sua nota, que eu quero saber, e compartilhe com os demais colegas que fizeram o mesmo exame ou aqueles que pretendem se preparar para o exame futuro. Meu nome é Marcos Gove e você esteve aqui no Planeta Estudantil. Muito obrigado pela companhia e muito obrigado por sempre estar aqui a visualizar os meus vídeos, e eu fico muito feliz quando tu comentas. Deus abençoe. God bless.